É muito importante que você saiba, e é muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final. Afinal de contas, estamos falando de liberdade. E é isso mesmo que os mais de 50 mil caminhoneiros lá do Canadá estão fazendo debaixo de um frio que em determinados momentos chegou a ser, durante a jornada, de 16 graus negativos. Os caminhoneiros do Canadá, que fazem parte do Comboio da Liberdade, estão irredutíveis. Tão irredutíveis que o Trudeau se mandou. Sobre isso eu quero conversar com você daqui um pouquinho, mas antes eu quero lembrar, quero pedir, quero enfatizar, inscreva-se no nosso canal. Se você pensa que já está inscrito, dá uma checada, vê se a inscrição confirma. Nós de vez em quando recebemos notícias internamente pelo YouTube de que eles estão vendo se todo mundo que é inscrito nos canais é gente ou então se é robô. Além disso, confirme se o sininho está ativado. Para nós é fundamental o seu comentário, a sua participação e também você compartilhar o vídeo em suas redes sociais. O assunto deste sábado e que a mídia brasileira solenemente ignora é o Comboio da Liberdade, que simplesmente paralisou Ottawa, a capital do Canadá. Mas afinal de contas, o que estes caminhoneiros querem? Primeiro, vamos deixar alguns aspectos muito claros. O Canadá tem uma série de peculiaridades, inclusive em relação à sua autonomia. Existem primeiros ministros em determinadas regiões. No Quebec, por exemplo, que é chamada de a Coreia do Norte do Canadá, o governador de lá, ele não aceita, o primeiro-ministro, na verdade, de lá, François Legault, transformou a sua província naquela que tem as maiores restrições de movimentação por conta do Xing. Portanto, os caminhoneiros do Canadá, do resto do Canadá, só podem cruzar a fronteira com Quebec se estiverem com o passaporte em mãos. Se não estiverem, precisam fazer uma quarentena de 14 dias. A mesma situação em relação aí do resto do país, em relação à entrada nos Estados Unidos ou o seu regresso. A exigência para um caminhoneiro sair do Canadá é de que ele tenha o passaporte, ou então 14 dias de quarentena. E é contra isso que eles estão lutando. Na verdade, eles estão lutando por liberdade. E é muito importante dizer que não há negacionismo nesse movimento. Não, eles querem apenas o direito de opção. Eles próprios admitem que a imensa maioria dos caminhoneiros está vacinada, está picada. Mas eles não querem a obrigatoriedade do passaporte porque ele tira a liberdade, ele tira a privacidade do cidadão. Através do passaporte, as pessoas podem ser rastreadas nos seus atos cotidianos, como, por exemplo, ir a uma igreja, ir a um jogo de futebol, ir a um bar, frequentar determinada loja, comprar determinado produto. O Estado passa, através do passaporte, a controlar a individualidade e termina a privacidade. Portanto, a grande marcha dos caminhoneiros lá no Canadá é basicamente sobre liberdade. Tanto assim que o nome do evento chama-se Comboio da Liberdade. E os termos e as demandas deles são extremamente simples. A reversão imediata de absolutamente todas as medidas extraordinárias relacionadas ao feinho. Gostei do nome que eles deram para o
flango frito feinho, sem focinheira obrigatória, sem passaportes e a imediata reintegração dos demitidos devido ao seu status de vacinação. A coisa está complicada lá no Canadá. O movimento cresceu. Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram o extremo apoio da luta dos caminhoneiros junto aos cidadãos, junto aos canadenses. E aí vem a grande notícia do sábado, já confirmado por sites lá de fora. Trudeau, sentindo o clima pesado em Ottawa, se mandou. Pegou a esposa, e eu nem sabia que ele era casado, e lembre-se, o Trudeau é muito parecido com a gazela. Se vocês olharem, eles têm a mesma feição e o mesmo tipo de comportamento. Mas eu nem sabia que ele era casado, mas dizem as notícias que o Trudeau pegou a esposa, pegou alguns amigos, alguns auxiliares diretos e picou a mula e se mandou para lugar certo e não sabido em busca de segurança para si e para sua família. Isso é um jeito eufemístico de dizer que ele se borrou. Se borrou de medo, se borrou de medo do povo. A movimentação lá no Canadá é para este fim de semana, mas tudo indica que os caminhoneiros podem permanecer em Ottawa por mais tempo, forçando assim que o governo Trudeau, que se borrou, volte para conversar com eles. E eles querem coisas bem simples, eles querem apenas o resgate da própria liberdade. E é isso que eles querem. Nós simplesmente acreditamos que todo canadense deve ser livre para escolher e não enfrentar discriminação ou restrições à sua liberdade devido à sua escolha. Ou seja, cada um assumir a responsabilidade dos seus atos. Mas pelo jeito, a liberdade é algo que assusta não apenas a esquerda, ou melhor, a liberdade é algo que assusta a esquerda no mundo todo. Por isso que eles buscam aproveitar o feinho para imporem a tirania da opressão, do medo e do controle individual. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.